Não posso iniciar a intervenção deste debate potestativo sem, obviamente, e em primeiro lugar, dirigir uma palavra de pesar pela lamentável perda de vidas humanas, bem como reiterar solidariedade para com todas as famílias que foram afetadas por estes incêndios que fustigaram a região entre os dias 8 a 13 de agosto. Excelentíssimas senhoras e senhores deputados, reconhecemos, e bem, a quanto dos incêndios, a solidariedade, o espírito de interajuda da nossa população. Louvamos a ação de tantos que permaneceram junto de suas casas, defendendo-as do fogo, com os meios que disponham ao seu alcance. E saudamos o apoio de muitos que voluntariamente apoiaram e ajudaram os bombeiros e outros agentes na proteção civil durante aqueles dias. Testemunhei a disponibilidade e, sobretudo, o coração aberto das famílias que, mesmo perante a adversidade e com a ameaça das chamas mais ou menos presente, abriram as portas das suas casas para acolherem os outros. Reconhecemos, saudamos e louvamos os méritos da nossa população, a sua resiliência e interajuda na adversidade. Não obstante, a nossa força nem sempre impede a dolorosa perda de bens e de vidas. Não impede as lágrimas de quem nos descreve a sua impotência enquanto as chamas engolem a casa. Não impede o desgosto, a preocupação e a incerteza que invade quem abandona a casa deixando para trás uma vida inteira, como eu pude presenciar. Não impede olhos ainda rasos de choro no caminho para o centro de acolhimento, envergando por vezes nada mais do que o pijama que tinham vestido. Senhoras e senhores deputados, permitam que partilhe convosco o relato curioso de diferentes pessoas que pude assistir naqueles dias e naquelas noites, que muitos deles davam como sendo a sua principal preocupação. Perante a incerteza de reverem os seus bens e os seus valores, deram-se a valorizar, sobretudo, e a pensar que a única coisa que tinham que proteger eram as suas memórias e eram as suas recordações. E assim, acima de tudo, aquilo que apenas levavam das suas habitações eram as meras fotografias e as recordações do seu passado. Senhoras e senhores deputados, entre os dias 8 e 13 de agosto, montamos uma enorme operação que ainda decorre, dando resposta à necessidade de abrigo, cuidados de saúde, acompanhamento psicológico e social, refeições, vestuário, entre outros. Às 20h30 desse mesmo dia, do dia 8 de agosto, já se serviam e acudiam a mais de 100 pessoas no primeiro centro de acolhimento que foi montado em São Roque. Prestavam-se os pequenos cuidados de saúde. Sinalizavam-se as famílias desalojadas, tendo em vista eventuais respostas e encaminhamento social. O tempo alimentou em mim a convicção de que demos uma resposta capaz e organizada às famílias que ocorreram aos centros de acolhimento e pela noite ardente fomos assim criando outros centros, como foi um na Casa de Saúde de São João de Deus, quando os fogos transitaram para a zona de Santo António, e um outro no Colégio Missionário, quando os fogos estavam já na zona do Monte. Senhoras e senhores deputados, é necessário hoje, e mais do que nunca, aqui louvar o trabalho exemplar de todos os profissionais e de todos os voluntários que estiveram envolvidos em todo o trabalho e, sobretudo, nas evacuações de diversas unidades de saúde e lares da nossa região. O retirado de doentes decorreu em tempo recorde e em total segurança. O transporte das populações foi eficaz, onde podemos contar com vários profissionais, incluindo até os das empresas rurais do Funchal, que desempenharam um papel muito importante de apoio às populações. Um número assinalável de pessoas ocorreram naquela noite aos locais e, sobretudo, aos locais onde estávamos todos concentrados. Importa relevar que entre os dias 9 e 11 de agosto foram servidas mais de 3.500 refeições, para além de todo o apoio material que foi dado, que contou com a colaboração de muitas empresas, hotéis e voluntários que eles próprios as confeccionaram. E importa lembrar, por aquele quartel que todos vós conheceram e muitos de vós lá passaram também, foram lá verificar os trabalhos, passaram mais de 900 pessoas. Importa recordar que a resposta, e eu estou convicta que a ação deste Governo e de todos os serviços foi célere às carências e fragilidades das nossas populações durante e após os incêndios.
A 10 de agosto foi iniciado o levantamento das habitações afetadas. Foi feito o levantamento das atividades económicas atingidas, as infraestruturas e equipamentos públicos danificados, assim como da área florestal e agrícola consumida. Tínhamos o levantamento exaustivo feito sobre todos os danos que foram verificados na nossa região. A Investimentos Habitacionais da Madeira sinalizou e vistoriou mais de 251 habitações atingidas pelos incêndios, sendo que 169 delas estavam totalmente danificadas e cerca de 89 estavam parcialmente danificadas. De imediato, demos início à procura e à consulta no mercado para o arrendamento das habitações, de forma a assegurar-se o realojamento provisório das famílias vítimas dos incêndios. Tivemos, derivado ao empenho de muitos colaboradores, a capacidade de realojar até hoje 106 famílias, o que corresponde a mais de 300 pessoas. E tivemos a capacidade de recuperar mais de 69 habitações parcialmente danificadas, sendo que destas 6 já estão totalmente recuperadas. Importa recordar que a 12 de agosto deu-se início ao realojamento provisório destas mesmas famílias e em mesmo de uma semana já tínhamos 51 delas já realojadas e o RG3 encerrado. Igualmente, é importante aqui referir algumas decisões e algumas medidas que foram tomadas. Por exemplo, para além de todo este realojamento que foi feito, o Governo Regional decidiu que no primeiro trimestre de 2017, a segunda fase do bairro de São Gonçalo será iniciada esta obra e será efetuada esta obra que contempla 39 fogos. A reconversão de um edifício na zona da Boa Nova também será adaptada para esta mesma apoio ao realojamento definitivo. A construção de 4 novos fogos num terreno que temos anexo ao bairro da Nazaré também será afeta e será possível transformá-la em habitações para as pessoas vítimas. E ainda estamos a preparar dos prédios dentro do centro da cidade, prédios estes devolutos, para adaptá-los a esta situação. A 11 de agosto, o Gabinete de Emergência Social para acompanhamento social de todas as vítimas dos incêndios acolhidos foi reativo. Nós, desde a primeira hora, que criamos linhas de atendimento direto para toda a população, mas também criamos o gabinete específico na Segurança Social e no Instituto da Habitação. Já fizemos, e durante aquele período foram efetuadas mais de 400 atendimentos a estas vítimas e atribuímos mais de 18 mil euros em apoios sociais, para além de todo o apoio que foi dado. Outras medidas também foram levadas a cabo. Isentamos as empresas e as pessoas afetadas pelos incêndios do pagamento de emolumentos, atribuímos o apoio financeiro à aquisição de viaturas e motociclos dos cidadãos que viram os seus veículos destruídos e desencadeamos ajudas a clientes da empresa de eletricidade da Madeira relacionadas com as religações e todas as perdas que tinham sido efetuadas. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, importa dizer que esta Assembleia não pode abordar os incêndios de agosto sem previamente considerar o quadro de instrumentos recentemente desenvolvidos e implementados pelo Executivo. Mais do que o manifesto, empenho inequívoco, compromisso do deciso político, a nova política de prevenção e de vigilância do espaço florestal e de combate aos incêndios florestais, o conhecido POCIF, foi implementado pela primeira vez em 2015 pelo atual Governo e assegurado desde 15 de junho o empenho diário e permanente de um dispositivo composto por muitas equipas de patrulhamento e vigilância com a missão de detectar fogos de incêndio e atuar o mais precocemente possível da forma rápida e eficaz. Senhoras e senhores deputados, que vos dê conta da relevância e oportunidade do trabalho desenvolvido por estes homens e mulheres através dos dados do POCIF obtidos entre o dia 15 e 28 de julho, que eu acho que é importante aqui referir. Trata-se, portanto, do período exatamente anterior à ocorrência dos incêndios de agosto. Em síntese, neste mês e maio, 662 equipas de patrulhamento e vigilância envolveram um total de 1.931 operacionais dos Corpos de Bombeiros, mas também das Forças Armadas, da Guarda Florestal, da GNR e detectaram e extinguiram 56 incêndios em mato, 39 incêndios
agrícolas, 17 em povoamento florestal e 196 em queimadas não autorizadas. A nova política de prevenção e de vigilância desenvolvida e implementada por decisão política do atual Governo permitiu sinalizar e solucionar, em média, 7 fogos de incêndio por dia. Senhoras e senhores deputados, a nossa população sentiu e continua a sentir os efeitos particularmente devastadores e nefastos dos incêndios ocorridos entre os dias 8 a 13 de agosto deste ano. Além de eleitos e, por isso, legitimamente representantes do povo desta região autónoma, nenhum de nós, aqui reunidos nesta Assembleia, se exclui desses sentimentos de perda e de dano. Sentimentos legítimos, tão legítimos quanto a revolta que essa mesma perda e dano possam suscitar, em particular, como disse no início da intervenção, junto das famílias a maior suscetibilidade económica devido à perda da habitação e de mais património. Ou ainda a revolta igualmente legítima de todos e de cada um de nós que na sua circunstância específica sentiu ou experienciou em maior ou menor grau durante o desenrolar dos incêndios. O trabalho árduo de mais de 500 operacionais empenhados nos 2 principais teatros de operações é reconhecido pela generalidade da população, mesmo por aquela que foi mais afetada. E julgo que reconhecem, não obstante os prejuízos conhecidos de todos, por compreenderem a escala e as adversidades inerentes ao combate. Se há instantes indiquei às senhoras e senhores deputados que no princípio do mês, do período de 1 mês e meio, as equipas de patrulhamento e vigilância identificaram e extinguiram mais de 300 fogos, devo-vos dizer que até hoje extinguiram e identificaram mais de 800 ignições, sendo que, curiosamente, 400 delas são fruto de queimadas não autorizadas. Mas importa agora, igualmente, vos transmitir que esses homens e mulheres, em apenas 6 dias, responderam a 40 incêndios em 8 concelhos, a 45 reacendimentos apenas no Funchal e na Calheta e a 89 outras ignições nos 2 principais teatros de operações do Funchal e da Calheta. Julgo que ninguém de boa fé colocará em questão o emprego de recursos humanos e materiais pelas corporações de bombeiros e restantes forças e agentes de proteção civil desta região. Não obstante, permitam-me apontar que, para além das 537 operacionais e das 92 viaturas dos 9 corpos bombeiros desta região que tiveram envolvidos, foram apoiados, como já referi, por 1.860 operacionais, onde passa a destacar o Corpo de Polícia Florestal, as Forças Armadas, a Polícia de Segurança Pública, a GNR, a Força Operacional Conjunta ativada pelo Comando Nacional de Operações e Socorro, os operacionais de toda a nossa região, dos bombeiros, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e ainda a Direção Regional da Agricultura. Todos estes 1.860 operacionais e 537 elementos dos corpos bombeiros desta região executaram as respectivas atribuições no âmbito das suas funções e é reconhecido, como aqui já referi, esse mesmo mérito. Finalizando, apresentei-vos um conjunto de dados factuais no que concerne ao número de ocorrências e ao dispositivo emprego no teatro de operações. Importa recordar que no mês e meio, entre 15 a 28 de julho, as equipas de patrulha e vigilância sinalizaram e extinguiram pouco mais de 300 focos de incêndio, representando em média 7 ocorrências por dia. E importa recordar que em 6 dias, entre os dias 8 e 13 de agosto, registaram-se, e este período coincidente com as temperaturas altas, com a umidade baixa e com os ventos fortes que se faziam sentir nesta região e que não ocorriam há mais de 40 anos, aquilo que aconteceu é que tiveram que corresponder, em média, a 30 ocorrências por dia. Registaram-se, assim, 4 vezes 3 mais ocorrências daqueles dias de agosto do que a média aferida em junho de julho. Dei-vos, e como referi, alguns factos, dei-vos a preocupação, e deixei aqui a preocupação que tem existido da parte do Governo Regional na questão do realojamento, e deixei-vos aqui, sobretudo, um testemunho daquilo que não estive de fora a olhar, a presenciar, mas, sobretudo, dei-vos aqui e deixo aqui o testemunho de uma pessoa que esteve com as pessoas e com a população e que sentiu com elas o que significa estar a fugir das chamas do fogo. Muito obrigada.